E aí pessoal do YouTube, beleza? No canal Agro aqui, pessoal, no vídeo de hoje vai ser um dia de campo em uma fazenda chamada São Luís, localizada na cidade de Monterópolis. Irei mostrar tudinho pra vocês. Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Da conversão das folhas. Só que tudo isso aqui não tem muito sentido se a gente não mantiver a perenidade produtiva desse capim. O capim ele tem que produzir e nós temos que mantê-lo produzindo ao longo dos anos, ao longo das décadas. E a oferta de pasto para quem vai produzir pensando em aproveitamento máximo da pastagem, a gente tem uma característica que é uma diferença de produção ao longo do ano, porque a produção varia conforme temperatura e luminosidade, que não é tão importante aqui onde nós estamos, mas ela é bastante importante em função do ciclo de chuva. Então essas três características são as principais características que levam a ter mais pasto ou ter menos pasto ao longo do ano. O capim em Alagoas, ao longo dos 12 meses, ele tem mais ou menos um ciclo parecido com isso aqui. Pouco pasto em janeiro, fevereiro, março, vai entrando o inverno, a gente tem o auge da oferta e depois começa de novo o verão, começa a diminuir a oferta. Então, o que nos importa aqui é que o ciclo de pasto, de oferta de pasto, ele varia com o nosso ciclo de chuva, com o inverno e verão. E varia não só quantidade de pasto disponível, mas varia também qualidade do pasto que é disponível para os animais. Todo mundo conhece essa história aqui, ó. A gente chega no inverno, pasto bonito, pasto verde, aí começou a secar, ele começa a ficar menos apetitoso, e aí daqui a pouco ele está assim, e se a fazenda descuidar, ainda fica assim. E as vacas, os bois, eles produzem o ano todo dentro desse tipo de realidade. Produzem quando tem pasto bom, produzem quando tem pasto seco. E por que eles conseguem fazer essa transformação de um material absolutamente grosseiro em carne e leite? O tipo de estômago. O estômago do ruminante é dividido em 4 compartimentos que permite justamente que ele rumine, quer dizer, ele ingere o alimento, pasteja, e em algum momento ele vai regurgitar e vai remastigar esse alimento. Mas não é só isso. Dentro desse estômago complexo, a gente tem uma quantidade enorme de micro-organismos que conseguem fazer a digestão do pasto, conseguem fazer a digestão de fibra, que é completamente impossível de que qualquer um de nós consigamos nos alimentar com ela. Então, alimentos que não servem para outros animais servem para os bovinos. A capacidade de produzir carne e leite a partir desse ambiente que a gente está enxergando aqui é o único dos ruminantes. Eu não consigo produzir galinha, não consigo produzir porco, não consigo produzir peixe, só para ficar em 3 exemplos nesse tipo de oferta alimentar. Mas graças ao rumen, eles conseguem. Então, para resumir essa primeira parte, o Brasil produz muito capim e poderia produzir mais. O capim é um alimento fibroso, emprestado
maioria dos animais. E o gado consegue produzir a partir dessa fibra. No entanto, a produção varia muito entre o inverno e o verão. E é justamente aqui que entra a suplementação. Nesse ponto, onde nós temos uma diferença significativa entre a quantidade de comida disponível quando está chovendo, a quantidade de comida disponível quando está seco. E quando a gente fala de suplementação, vai falar também, óbvio, dos subprodutos. E uma grande quantidade desses subprodutos, ele só pode ser aproveitado pelos bovinos. Se a gente for colocar para uma galinha poedeira, elas não conseguem aproveitar. Para frango de corte não consegue, para porco talvez, para peixe nem pensar. Usado há quantos séculos ou quantas décadas, né? É o bagaço de cana-de-açúcar. Então, bagaço tem usina espalhada no estado todo. Mesmo as regiões mais distantes, como nós estamos aqui, ainda estão muito perto de uma fonte de bagaço, que é uma usina próxima. E ele tem a função de alternativa de fibra, de matéria seca, de alimento em quantidade para os animais durante o verão. Nós vamos tratar todos os subprodutos e coprodutos que eu vou mostrar aqui do ponto de vista de uso, qual é a sua vantagem de uso e os pontos de atenção que se deve ter quando for usar, porque nenhum desses produtos é completo, nenhum desses produtos sozinho resolve o problema. A gente tem que entender por que usá-los e também quais são as suas limitações. Então o bagaço, a função dele é complementar a falta de volumoso. Quais são suas vantagens? Tem uma boa digestibilidade, especialmente hidrolisado, fácil de conseguir e um preço relativamente baixo. Qual é a desvantagem dele? Qualidade baixíssima, né? Então a gente tem uma comida volumosa, mas numa qualidade que ela é baixa. Melaço de cana é outro subproduto das usinas. Então quando que a gente deve usar? Ele é uma fonte de energia e a gente ajuda também a atrair o gado para consumir uma comida que não esteja com grande palatabilidade. Vantagem que ele é rico em energia e que ajuda nesse consumo de outros alimentos. E a desvantagem é que a gente está manuseando um produto de alta umidade, que tem especificidade de transporte, de armazenamento, de distribuição, e que ele, por esse fato de alta umidade, ele pode fermentar. Aí nós chegamos num outro produto que é bastante disponível aqui, que a gente tem uma fábrica grande que vende para o Nordeste todo, que processa milho aqui em Arapiraca. Então, germe de milho integral é subproduto da produção de farinha, de fubá, de floco. Então, germe de milho, está faltando energia, chama o germe. Vantagem, é um produto de boa qualidade, de alta densidade energética, relativamente boa palatabilidade também. Desvantagem, ele é um produto oleoso. Fora daqui tem o germe de milho desengordurado, aqui só tem o germe de milho integral. E o risco de ficar rançoso no armazenamento, justamente por causa do óleo. Farelo de milho, mesma origem, moinho de milho. Útil para complementar a dieta, fonte de energia com fibra e uma boa palatabilidade. Agora em pedra com facilidade se a gente descuidar do armazenamento. Então vocês podem reparar que todos os produtos aqui, e todos os que eu vou mostrar para frente, eles sempre têm
situações que nos levam a usá-lo, porém pontos de atenção que não tem que ter para que não se perca essa vantagem do uso. Esse aqui agora é uma moda mais moderna, né? Mais recente aqui em Alagoas, depois que se instalou uma fábrica grande de biscoito e panetone, começou a ter essa disponibilidade. Então, resíduo de panificação, que o pessoal chama de farinha de biscoito informalmente. Está faltando energia, ela pode ser uma bela alternativa. Então, fonte de energia, alta palatabilidade, com aquele monte de aditivo que o pessoal coloca para ser atrativo, então tem um cheiro bom. Agora, muito açúcar pode fazer mal para o gato, não é só para a gente que faz mal. Pode ter muito sal ou muito óleo. Cada lote que vocês forem adquirir, ele é diferente do outro, porque uma hora foi feito a partir de biscoito, outra hora a partir de panetone, outra hora a partir de chocolate, outra hora a partir de sei lá o quê. E tem uma quantidade de aditivos que nem sempre eles estão livres para utilização na alimentação animal. Vocês estão vendo o problema que o Brasil, que a cadeia produtiva brasileira, está tendo agora com a União Europeia, pelo tema de uso de aditivos. E não é que estejamos usando produtos proibidos. O que eles alegam, com certa razão, é que a gente não consegue comprovar, através da rastreabilidade, de que não estão sendo utilizados esses produtos. Então, quando a gente vai para esse tipo de resíduo aqui, a gente joga um probleminha a mais nesse processo, que é justamente esses aditivos proibidos, que podem ser proibidos. Farelo de trigo, clássico, sempre muito fácil de encontrar. A gente tem moinho de panificação em tudo que é lugar. Então, boa fonte proteica. Tem uma fibra também, os animais adoram o farelo de trigo. Também pode variar em cada lote de aquisição. A gente nunca tem certeza que aquele farelo que foi comprado agora é igual ao farelo do mês passado. E o armazenamento desse farelo de trigo também, se for longos períodos, ele tem sua dificuldade e a gente acaba tendo que comprar com bastante frequência, quem for usar. Chegar num mais moderno agora, isso aqui há, sei lá, 5 anos, se a gente falasse isso aqui, ninguém nem sabia o que é. WDG. E agora a gente tem uma fábrica aqui em Alagoas que produz WDG em quantidade bem razoável. O WDG, eles são grão úmidos oriundos da produção de etanol de milho. Muito interessante. Ele é um alimento praticamente completo. Eu poderia colocar aqui quando usar, quando estiver perto da usina, porque ele é um alimento com alto nível de umidade. Vantagem, boa fonte de proteína, fibra e energia. Desvantagem, alta umidade, fermenta, né? Eu botei pode fermentar, mas ele fermenta, ele vai fermentar. E o tema que quase ninguém fala, não se dá conta, do excesso de enxofre que tanto o WDG quanto o DDG, que eu vou mostrar em seguida, pode causar dentro da dieta dos nossos animais. Farelo de algodão, também utilizado há bastante tempo. Então, quando a gente precisa de um alimento energético e fibra, boa fonte de proteína, também tem fibra junto. Mas tem o gocipol, né, que é aquela alcaloide do algodão, que pode deixar gosto na carne, pode deixar gosto no leite, pode comprometer a reprodução de alguns touros. Então tem que ter atenção no uso também disso aqui. E o produto fica rançoso também quando armazenado, justamente pela questão do óleo. Possivelmente, quando se compra farelo de algodão, tem chance grande de variar de uma oferta para outra. Faltou um item aqui.
se ele foi tirado na base foi espremido, se ele foi tirado com químico, se ele foi colhido mais de 210 dias e por aí vai. E aí nós chegamos no DDG, que é a versão daquele WDG, só que aqui são grãos secos. Faz-se também o etanol de milho, e aí a gente tem esse produto também completo, muitíssimo interessante, um alimento com proteína, fibra e energia, mas também pode ter excesso de enxofre e varia a cada vez que chega. A gente está falando de subproduto. Qual é basicamente o único produto que a gente fornece para os animais que não é subproduto? Tem um alimento aqui que não é subproduto e que eu não vou mostrar, mas vocês todos sabem, e eu tenho certeza que todo mundo já deu. Milho. O milho em si. O milho moído. A gente pega o grão integral, moe e fornece para os animais. Esse não é subproduto. O resto tudo é. O próprio farelo de soja, que eu também não vou falar hoje, o farelo de soja é espremido a soja para tirar o óleo para um lado e o farelo para o outro. Ele é um subproduto ou um coproduto. Então todos esses ingredientes da alimentação animal, eles são interessantes de serem utilizados quando a gente tem oferta. Os bovinos têm capacidade de transformar aquilo em carne e leite, mas todos eles têm algum tipo de limitação de uso. WDG e DDG, porque às vezes as pessoas, tudo tem a mesma origem, o milho, e cada um deles dá origem a um outro produto diferente da sua matéria-prima. Então, origem do farelo de milho é a moagem do milho para a produção de farinha e fubá. O WDG e o DDG é de produção de etanol. Então, são dois processos industriais diferentes. A umidade do farelo de milho, 12 a 14%, do DDG, 10 a 12%. Olha aqui o WDG. Quando a gente transporta WDG, eu estou transportando água. 2/3 de água. Proteína bruta, farelo de milho 8 a 12, o DDG e o WDG 28 a 32. Energia no farelo de milho vinda do amido e no WDG e no DDG vinda do óleo e da fibra digestiva. Transporte simples, o DDG também, o WDG, a gente está transportando água. Então, se está transportando água, precisa de um caminhão adaptado para esse tipo de situação. O armazenamento desse aqui é mais ou menos fácil, do DDG vida útil longa também, e o WDG, em 3 a 4 dias, tu provavelmente já está perdendo. Então, se você não tiver capacidade de ensilar o WDG, ele só pode ser comprado conforme vai demandando pelos animais. E a estratégia de inclusão, proteinado, a gente pode usar 10 a 20% de farelo de milho, no WDG não vai usar, no DDG 10 a 15%. E se for usar ração, está aqui embaixo, 20 a 35% do farelo, 20 a 30% do WDG, 15 a 25% do DDG. Produtivo, a cadeia que alimenta e sustenta o PIB dessa região e do Brasil. Então, para a gente que traz esse sistema, que quer replicar esse sistema que foi aplicado aqui nas propriedades de leite, é um ganho muito grande, porque a gente sabe que isso vai refletir diretamente tanto na rentabilidade do produtor, quanto na economia local e na economia nacional. Então, a gente fica muito feliz, né, de ver que a participação é majoritário também para produtor rural, e a nossa intenção é de fato que o produtor rural conheça o sistema, né, conheça o nosso guia de bolso. Vocês vão passar pela carreta, vão receber esse guia de bolso. Ele está diagramado num formato que foi pensado com muito carinho para vocês, produtores rurais.
para que pudesse realmente abrir o guia de bolsa e falar qual é a forrageira que eu quero utilizar aqui numa região que chove abaixo de 500 milímetros. Eita, Lê, mas vocês têm região que chove abaixo de 500 milímetros? Temos, a Paraíba. A Paraíba, a gente tem uma propriedade onde tem uma unidade instalada de ovinos que não chove, que 242 milímetros acumulado no ano passado. Então você imagina, e lá eles produzem leite, produzem ovinos de corte, tem um pouquinho de gado de corte, não tão expressivo, mas temos. Então você imagina como é desafiador o produtor trazer carne e leite para a mesa do consumidor para uma região que chove 252 milímetros. Então você imagina, ele tem que dormir pensando no cardápio forrageiro e acordar formulando o cardápio forrageiro para que esses animais, para que ele garanta a alimentação desses animais durante todo o período do ano, né? Durante os 12 meses do ano. Coordenadora do projeto Forrageiras para o Semiárido desde 2022. Sou do Instituto CNA, estou aqui representando o Instituto CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse projeto ele nasceu através de uma iniciativa do nosso presidente da federação, o Dr. João Martins, em parceria com a Embrapa. Então, a Embrapa Semiárido, a Embrapa Gado de Corte, a Embrapa Gado de Leite, a Embrapa Ovinos e Caprinos, que fica sediado em Sobral. Então, eles uniram forças, desejos e perspectivas para desenhar o formato desse projeto. Foi assim que esse projeto nasceu. Uma briga de Dr. João, porque ele queria que o semiárido tivesse, ele acredita no potencial produtivo que o semiárido é, e ele falou, por que não trazer pesquisas voltadas para capins que suportem 240 dias do ano sem chover, que suporte o animal pastejando e que no ano seguinte ainda está produzindo biomassa. Então, entendendo essa necessidade do produtor, nós fomos buscar na pesquisa quais seriam as variedades que a gente pudesse trabalhar. Então, em 2017, quando o projeto nasceu, nós testamos 30 espécies forrageiras distribuídas do Maranhão a Minas Gerais. Então a gente tá lá, começou lá em Fortuna, no Maranhão, e veio para Ibaretama, no Ceará, depois fomos para Laje, no Rio Grande do Norte, depois fomos para Tenório, na Paraíba, depois a gente foi para São João, em Pernambuco, viemos para Batalha, aqui em Alagoas, fomos para Carira, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, fomos para Baixa Grande, Pirá e Tapetinga, na Bahia, fomos para São Raimundo Nonato, no Piauí, Montes Claros e Carlos Chagas, em Minas Gerais. Então você imagina, a gente está com unidade de pesquisa pulverizada em todo o Nordeste e Norte de Minas Gerais. Toda essa faixa, ela é classificada como semiárido. E agora, na fase 3, a gente vai também dar uma passadinha lá no Espírito Santo. O Espírito Santo agora, André, entrou na nova classificação em 2024, como também 8 municípios fazendo parte do semiárido. Então a gente entendeu que tinha que ter também uma cidade, uma região representativa para aquele estado também, para a gente contemplar todos os estados que estão classificados como semiárido. E dessas 30 espécies forrageiras, nós testamos 12 gramíneas perenes, no caso os capins, 8 forrageiras anuais, milho, milheto e sorgo, 7 variedades de palma, e 3 variedades de arbóreas leguminosas. Quem são elas? A Leucena, Glericídia e Moringa. Sendo a Glericídia a que se destacou em todos os ambientes testados. Então, depois que a gente testou bufeuáridos, andropógo, aruana, maçai, tamane, corrente, Tifto 85, grama estrela, biloela. Quando a gente testou esses materiais, a gente falou, peraí, agora está na hora da gente dar vamos ver se esses materiais são tão resilientes mesmo. Vamos inserir agora o componente animal. Vamos selecionar as gramíneas que apresentaram os melhores resultados produtivos e resilientes. Quando eu falo resiliente, eu estou falando de material que foi pastejado, que no ano seguinte rebrotou e conseguiu novamente produzir biomassa. Isso é resiliência. Ele foi pastejado, teve um período prolongado de seca, mas ele suportou o pastejo e novamente no ano seguinte ele veio. Então a gente chegou aí nos melhores resultados, que foi bufeuáridos e maçai. Bufeuáridos sendo o capim mais resiliente, e maçai um dos capins mais produtivos, dentro das variedades que nós testamos. Aqui em Batalha, quem ficou em primeiro lugar foi o Piatã, BRS Piatã, seguido do maçai, depois bufeuáridos, depois bufo biloela,
seguido do andropólogo. O corrente não apresentou produtividade significativa aqui em Batalha, mas em outros estados ele teve um comportamento produtivo legal, tá certo? E quando a gente fala de anuais, quais foram os que apresentaram o melhor resultado aqui em Batalha? Milho, o milho... O 2022, o BRS 2022 da Embrapa, depois seguido do sorgo, BRS 658, depois milheto, 1501, são os 3 primeiros classificados em termos de resiliência e produtividade. De palma, as melhores foi, aqui no estado de vocês, foi Ipa Sertânia, orelha de elefante mexicana e a palma miúda. Quando a gente faz essa avaliação a nível nacional, a gente chega em alguns materiais. Capim mais resiliente, búfalo áridos, não tem quem dê nesse capim. Abaixo de 300 milímetros e ele está ali suportando. No ano seguinte ele vem com força, inclusive para o período de transição seca-chuva. Depois o capim maçai como mais produtivo. A palma miúda e a orelha de elefante mexicana. A orelha de elefante mexicana que vai bem em todos os ambientes. Altamente produtiva, 240 toneladas de matéria natural por hectare, doutor Matheus. E a miúda com 120, então são materiais que a gente recomenda que o produtor tenha na sua área. E em relação à arbórea leguminosa, a glicídia se destacou em todos os estados, tanto em resiliência quanto em produtividade e uso desses materiais para alimentação animal. A glicídia hoje você pode usar ela no pastejo direto, na silagem, na fenação. Falei tudo, né? Silagem, fenação e pastejo direto. Então você imagina, você tem um banco de proteínas dentro da sua propriedade, que é o que mais encarece hoje o custo de produção no concentrado, e você tem uma arbórea, apesar de ser exótica, né? Não é daqui do Brasil, mas foi introduzida e se adaptou muito bem ao nosso ambiente, tá? E pode ser utilizado para ovinos, gado de leite e gado de corte, pastejo direto ou utilização no coxo, como feno, silagem, para esse animal, você conseguir manter a nutrição desse animal durante o período seco. Afinal de contas, o nosso desafio produzir no período seco é muito grande, porque a gente tem 240 a 260 dias sem chuva e 120 com chuva, faça a conta. Então a gente tem animal ganhando peso no período chuvoso e se você não suplementa, perdendo no período seco. Mas o perde no período seco, faça a conta de padaria aí rapidinho. Se no período chuvoso ele ganhou em 120 dias e no período seco não suplementou, ele perdeu em 240. Ou seja, ele subtraiu 120 e ainda me deixou com saldo negativo de mais 120. Então quando a gente fala cardápio forrageiro, que é o lema desse projeto, e a gente quer que esse lema vá para os 4 ventos desse país, né, doutor Matheus? É justamente para colocar na cabeça de vocês, produtores, que o cardápio, ele é necessário e indispensável em qualquer atividade. E quando eu falo de cardápio, eu estou falando de capins para serem pastejados na seca, capins para serem pastejados na chuva, suplementação com silagem, pode ser a silagem, a origem dela pode ser milho, milheto, sorgo ou subprodutos e coprodutos que o colega falou na palestra inicial, e a palma. A gente não pode deixar de dar protagonismo a quem tem protagonismo. A palma hoje é 80% água, 65% carboidrato, ou seja, energia, açúcares, fora alguns minerais que ela tem ali presente na sua estrutura. Qual é o problema da palma hoje? Fibra, que é 3%. Então eu preciso equilibrar a quantidade, a baixa quantidade de fibra que a palma não tem com outro alimento volumoso que tem, para eu conseguir trazer esse animal para o equilíbrio perfeito no seu rumen. Só para vocês terem ideia, por baixo, búfalo áridos 40%. Agora de 30 quilos, 40% de 30 quilos é quanto? 4 vezes 3? 12 quilos. Eu comprei 30, 12 era semente, o restante era impureza. Então, por isso que hoje, para implantar 1 hectare de búfalo, a nossa recomendação é que você trabalhe com o dobro da quantidade de sementes, 60 quilos por hectare, para ter uma área muito bem formada. Porque, além da impureza, a gente tem outro desafio, que é a dormência da semente do búfalo áridos. Se ela for colhida no cacho, no mínimo 12 meses para germinar. Se ela for colhida no chão, em torno de 4 a 6 meses a média para ela germinar. Porque o búfalo tem dormência natural, isso é característica da semente.
Se ele passa por um tratamento térmico, deixa eu dar uma secadinha lá, aí eu consigo, com esse tratamento de temperatura, eu consigo estimular ali, quebrar a dormência e estimular as reservas para que ela consiga germinar no solo. Mesma coisa acontece com o andropólogo, mesma situação com o corrente, tá? A gente sempre coloca, corrente eu não coloco o dobro não, tá? Porque o corrente ele é danado, ele leva 12 meses para germinar, mas na hora que ele germina, ninguém segura ele. Todo mundo sabe qual é o capim corrente que eu tô falando? O Urocloa. Conhecido de vocês, o Urocloa. Pessoal, o Urocloa é o nome do grupo ali, né? Inclusive, Paiaguás, Piatã, que era braquiária, agora é tudo Urocloa. Tá? Então, assim, quando a gente pensa no corrente, altamente invasivo, então mas também muito resiliente. Mas não recomendo o pastejo dele período seco. Não recomendo fazer diferido no corrente, porque a perda de forragem dele, logo que passa o período chuvoso, com 40 dias você já perdeu a forragem ali na sua área. Então, capins mais resilientes, já falei para vocês, capins. Agora a gente vai falar, estou falando de cardápio, estou falando de resultado. Quem são as variedades anuais, Ale, que apresentou os melhores resultados? Apesar de vocês aqui, o milho, o BRS 2022, ele ter se destacado em relação ao sorgo Ponta Negra, ao sorgo BRS 658 e o Pabuque e o milheto 1501, ainda assim, a nível geral, regiões que chove abaixo de 400 milímetros, não tem por que a gente trabalhar com milho. Eu posso trabalhar com o milheto, que com 70 dias dá ponto de corte. Se o período chuvoso dura 120 dias, quantas áreas eu posso fazer? 2. Não posso plantar 2 vezes? Concorda comigo, você que está de vermelho? Se ele tem ponto de corte com 70 dias e aqui chove 120 normalmente, então significa que eu posso fazer 2 áreas tranquilo de milheto, região que chove abaixo de 400 milímetros. Choveu acima de 400 milímetros, na faixa dos 600, eu posso trabalhar com sorgo, pode ser o Ponta Negra, pode ser o 658 ou qualquer outra variedade que vocês encontrarem no mercado. Sorgo forrageiro, não é o granífero, tá? É o sorgo forrageiro. Para regiões que chovem acima de 400 e abaixo de 600. E acima de 600 eu vou brincar com o milho. Agora o milho eu vou precisar de um volume de chuva maior no enchimento de grão. Se faltou a chuva, vocês rodaram aqui a região de Nossa Senhora da Glória? Contaram o número de propriedades com áreas perdidas do milho esse ano? Esse ano a gente teve irregularidade de chuva, chuva veio tarde, foi embora cedo e choveu pouco. Então, regiões desafiadoras como essa, eu tenho que garantir a oferta de alimento para o meu animal. Então, regiões que chove abaixo de 400 milímetros, eu tenho que ser o milheto. Não tem para onde correr. E o milheto tem mais proteína bruta do que o sorgo, ainda tem a qualidade nutritiva melhor do que o sorgo. Em relação à palma, além você recomenda qual? Pode trabalhar com as duas. Eu nunca digo, doutor Matheus, para trabalhar com uma única variedade na propriedade. Capins, no mínimo 4 variedades na área. 2 para o período seco, 2 para o período chuvoso. Em áreas diferentes, tá? Não é para jogar um blend na área, não. Eu, particularmente, não sou a favor de blend. Eu acho que o blend, o animal, além de ser seletivo na hora de pastejar, eu tenho gramíneas com crescimentos, com hábitos de crescimentos distintos, né? Então, assim, o animal come melhor aquela, então a outra que era 40 centímetros de altura de entrada do animal, se ele preferiu a outra, essa daí vai passar. Aí o animal pode ter uma rejeição desse material. Então, quando eu falo de 4 variedades, eu estou falando em piquetes diferentes. Realizar toda a pulverização. Aí ele vai realizar a pulverização do líquido. Então, ele vai estar aí mais ou menos 3 metros de altura aqui. 3 metros de altura, realizando a pulverização. A micra. Quando eu falo micra, pessoal, é o tamanho da gota. Então ele aí está com uma gota mediana. Está em 350. Isso é bom? Depende do horário. Por quê? Porque você pode ver que a gente está aumentando muito aqui. Então, o problema do deriva, que é onde a gente vai lá e queima a roça do coleguinha, é a deriva. Por quê? À medida que a gente realiza um voo de 3 metros e também coloca uma gota muito fina, a tendência é que ocorra o espalhamento do produto na área, mas que ele derive mais. Por quê? Porque uma gota mais fina, ela fica pouco tempo no ar e tende a evaporar ou a se deslocar com facilidade. Então a gente hoje tem algumas artimanhas em relação ao drone na hora da pulverização. Por quê? Hoje nas caldas a gente sempre coloca um adjuvante. Esse adjuvante é o quê? Para o produtor ficar mais conhecido, o adjuvante é uma cola. Essa cola faz com que a gota ela pese mais e ela fique por mais tempo na capa da folha.
Então pode chover após a pulverização, que o adjuvante faz com que esse líquido, esse produto, ele permaneça por mais tempo na folha. Quando a gente só pulveriza a água, a tendência é que, quando a gente só pulveriza um produto sem o adjuvante, a tendência é que o produto escorra com mais facilidade, porque ele não vai ter a aderência na folha. Ah, Simone, mas aí tá aumentando muito, você manda parar? Dependendo do horário, não. Eu faço o quê? Edinho, aumenta a micra. Aumenta aí, Edinho, para 500, a maior. Aí ele aumenta a micro, quer dizer, ele vai aumentar o tamanho da gota. Esse tamanho da gota vai pesar com mais facilidade e não vai se derivar, não vai espalhar com mais facilidade porque ela vai estar mais pesada. Mas em contrapartida, ela vai ser mais localizada. Então, consequentemente, eu diminuo o tamanho da faixa dele. Então uma faixa que ia de 6, 7 metros, ela vai ser mais reduzida por causa do tamanho da gota. Então essa pulverização, ela é feita de acordo com a finalidade. Eu quero herbicida para capim, eu quero herbicida para palma e de acordo também com o horário. Então nós, como técnicos, recomendamos mais os horários mais amenos, os horários mais frios do dia. Por quê? Porque vai evitar tanto a toxicidade diretamente na planta, né? Quanto também vai evitar a questão da deriva, que é o que vem fazendo com que o drone se torne vilão aí nessa área. Então a gente vê muito, principalmente nas épocas de safra, aqui, o pessoal dizendo, queimou minha roça de feijão, queimou minha roça de milho, e isso foi o drone. Então a gente tem que desmistificar que não é o drone em si, mas sim quem está operando e quem está realizando as recomendações, né? Então não existe só um produto para capim, não existe só um produto para matar a erva daninha. Como está caindo, na altura que vai cair e também na velocidade. Ele consegue fazer de forma bem uniforme em toda a área que a gente está fazendo de acordo com a faixa. Aí quando a gente parte para a questão da adubação do solo, a gente não tem tanta mistificação na questão da deriva. Por quê? Porque por o sólido ser um produto mais pesado, ele não se espaça muito com o vento. Então a gente não tem tanto problema na questão da deriva da adubação. Até porque o nosso vizinho, o nosso coleguinha lá, né? Também tem a área ali adubada. Ele só não gosta quando a área é queimada, mas quando é adubada, tá valendo. Então, quando faz isso pro sólido, é como eu disse, volto a repetir, pesa mais pro drone, então ele vai gastar muito mais bateria comparado ao líquido. Então, ele faz mais voos do que o normal quando é com líquido. Tudo isso a gente tenta desmistificar por quê, pessoal? Como técnico e como produtor, a gente tem que mostrar que precisa se utilizar o produto da maneira correta, né? Não só é dizer que o drone é o vilão. O vilão, na verdade, é quem usa da forma correta.
especificamente a palma, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a pecuária, porque a gente sabe que a palma, ela não é o objetivo final. A palma é uma ferramenta para que a gente consiga manter a pecuária viva nos períodos de estiagem na região que a gente está. Hoje, no Nordeste brasileiro, a gente tem um rebanho bovino aproximado de 30 milhões de animais. Desses 30 milhões de animais que estão no Nordeste, aproximadamente 58% deles estão nas regiões agreste e sertão, ou seja, estão nas regiões semiáridas. Então, 82% do rebanho, que vai dar mais ou menos uns 18 milhões de cabeças, e estão nessas condições que a gente está vendo aqui. Que condições são essas? Condições de regime pluviométrico irregular, condições de balanço hídrico negativo, condições onde a gente não tem o nutriente, água, em quantidade ideal para desenvolver uma cultura agrícola, certo? E esse dado é mais interessante aqui no estado de Alagoas, porque aqui a gente tem um rebanho de 450 mil animais no semiárido, e desses 450 mil existem vacas leiteiras que representam 85% da produção de todo o estado. Ou seja, 85% da produção de leite de todo o estado de Alagoas está nessas condições de regime de pluviosidade irregular. Está numa região onde a gente precisa de estratégias de convivência, está numa região que a gente precisa se planejar. Então, aqui no Forrageiras a gente fala muito sobre o cardápio forrageiro, né? Vocês já devem ter ouvido nas outras estações aí, que nada mais é do que a gente ter um planejamento, do que a gente tem. O cardápio forrageiro é composto por 3 coisas. A primeira é uma reserva estratégica na forma de silagem, pode ser de milho, de sorgo, de milheto. Vocês vieram ali da estação do colega, ele deve ter aprofundado mais o assunto. A gente tem o outro componente, seria um pasto resistente e resiliente às condições do semiárido. Normalmente os pastos que são resistentes a essa região são pastos de baixa produtividade, mas para a gente o que importa é que ele seja resistente, que ele passe ali naqueles períodos de seca, que ele não morra, né? A gente tem hoje, com a ajuda também dos resultados aqui do Projeto Forrageiras, não aqui de Monterópolis, mas de todo o Projeto Forrageira, a gente já tem a indicação da própria Embrapa do capim-maçai, com um capim indicado para regiões de até 500 milímetros, que antes a gente só tinha indicações para acima de 800 milímetros. Então, a gente tem mais uma variedade aí que pode ser sim utilizada na região semiárida como alternativa para compor esse cardápio. E a terceira, o terceiro componente seria a poupança forrageira na forma de palma, né? Por que a gente chama de poupança forrageira? Já que a gente tem também uma reserva forrageira, qual seria a diferença? Na reserva forrageira, que a gente faz a ensilagem, a gente tem que plantar, colher e acondicionar, fazer um procedimento normalmente anaeróbico com a fermentação, para que esse material mantenha suas características nutricionais e de qualidade para que a gente ofereça o gado. Aqui na palma não. Aqui a gente planta uma variedade, uma espécie que ela é extremamente resiliente e adaptada ao semiárido, até pela sua composição fisiológica. Ela é uma planta cã, ela consegue ter mais eficiência na fotossíntese, ela consegue absorver o solar pelo dia e absorver o CO2 que é necessário para fazer os açúcares que ela precisa para desenvolver. Abre os estômagos à noite, absorve o CO2 à noite e luz solar durante o dia. Então, com isso, ela perde menos água. Além disso, a gente tem aqui na composição dela 90% de água. Então, se eu sei que essa planta aqui tem 90% de água, não seria errado eu dizer que em 1 tonelada de palma eu tenho 900 quilos de água, não é isso? Então vejam a importância de uma planta que é, grosseiramente falando, como a gente costuma ver aí, uma caixa d'água, né? A gente tem um regime pluviométrico escasso, a gente tem uma quantidade de chuva menor. Existe até um estudo aqui feito pela Embrapa também em Santana, que fala sobre o regime pluviométrico, que a gente não pode cravar que a gente tem, por exemplo, 400 milímetros de chuva aqui na região. A gente tem anos secos, anos intermediários e anos chuvosos. Nos anos secos,
A gente tem um balanço hídrico, que é a quantidade de água de chuva menos a quantidade que evapora e as plantas transpiram, negativo em todos os meses. Ou seja, no ano seco, a quantidade de água que cai de chuva é menor do que a quantidade de água que a gente perde por transpiração e evaporação. Nos anos intermediários, esse balanço hídrico ele só é positivo em 3 dos 12 meses que a gente tem. E nos anos chuvosos, a gente tem 5 meses de balanço hídrico positivo. É pouco, ainda é pouco para a produção agrícola, mas é aí que entra as estratégias que a gente vem falando aqui. Quem é da direita, levanta a mão. Quem acha que é da esquerda, levanta a mão. Pessoal, a palma da esquerda, visualmente, ela tá sadia. Vejam que a palma da direita é porque é a minha direita e a esquerda é vocês, né? Por isso que eu levantei a mão. Então vejam que a gente pode perceber que essa palma aqui, ela tá acometida por doença, certo? A gente vê nitidamente. O que é que vai acontecer se eu retirar uma raquete, um cladóide dessa palma e plantar aqui no meu palmar? Essa mesma doença que está aqui, a gente vai estar transmitindo. Primeiro porque quando a palma ela é multiplicada de forma, com processo de multiplicação vegetativa, né? Eu vou criar clones da planta mãe, certo? E segundo porque é o patógeno. O patógeno está aqui presente, eu vou estar levando o patógeno para a minha área, então eu vou estar plantando palmalmente, tá? Já essa segunda a gente já pode ver que ela está mais vigorosa, tem mais cladóides, está mais túrgida. Além de não ter doença, ela vai ter uma capacidade de desenvolver uma capacidade de pegamento maior. Solo fundamental, a palma, apesar de ser deixada de lado justamente por essa resiliência que ela tem, ela é uma planta que a gente sabe que ela é muito responsiva à tecnologia, ou seja, se a gente dá condição a ela, ela vai produzir muito mais. A gente vê que ela resiste lá, acaba esquecendo ela, só vai lembrar mesmo na hora do aperto. A gente pode propagar a palma tanto com o cladóide inteiro, que é o mais comum, né, a raquete inteira. A gente faz a colheita da semente, cortando com um equipamento com lâmina afiada na junta aqui da palma do cladóide, da raquete. Deixa essa semente cicatrizando, curando durante 5 a 10 dias. O que é que vai dizer? De 5 a 10 dias é muito tempo, né? De 5 a 10 dias, o dobro. Como é que eu vou saber qual é o momento ideal? Que a gente deixa ela secando à sombra, ela vai perder essa turgidez e não vai fazer tanto essa marca. Então esse seria o ponto ideal de plantar ela. Por que é que a gente faz isso? A gente sabe que a palma tem muita água e a água é o principal fator que atrai micro-organismos. Ou seja, se a gente plantar a palma com um ferimento, com quantidade de água alta, provavelmente ela vai ser acometida por doença. Então a gente faz essa cura para que não aconteça isso. Essa é uma forma de fazer a multiplicação, palma inteira. Outra forma, qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que como eu tenho um pedaço grande, eu tenho uma reserva grande. Então a capacidade de pegamento dela é alta. Ela vai pegar. A palma, vocês sabem que ela é uma planta que você joga no chão, ela nasce, né? Então ela tem uma capacidade de pegamento muito grande. Outra forma é o fracionamento dessa raquete. O fracionamento dessa raquete, ele pode ser feito tanto para plantio direto, como para plantio em mudas. Qual a vantagem do fracionamento? Se eu tiver um número determinado de palmas, eu consigo transformar em muito mais plantas do que se eu plantasse só a raquete. O transporte fica facilitado porque é uma quantidade menor. Vou mostrar a vocês aqui como seria feito esse fracionamento. É uma coisa simples, não existe estudos que comprovem que é melhor cortar na metade, cortar um quarto, cortar um sexto. Agora, todos os estudos que eu vi até agora, eles dizem a mesma coisa. Quando a gente fraciona, a gente tem que deixar no mínimo 2 gemas. Vocês estão vendo aqui essas protuberâncias na palma? Cada uma delas é uma gema, né, que vai gerar uma nova palma. Então, quando a gente fizer esse fracionamento, a gente vai ter que deixar no mínimo 2 gemas dessa para que ela consiga desenvolver.
É simples, só pegar um equipamento de corte amolado. Aqui eu fiz só um corte pela metade, ele pode ser feito dessa forma, ou pode ser fracionado de mais vezes. Aqui essa raquete eu consigo dividir ela até em 8 pedaços. Na verdade 6. Então, o que era uma semente agora virou 6 sementes. Eu tenho uma capacidade de multiplicação maior. Qual é a diferença entre um e outro? Aqui eu tenho que ter um cuidado maior, porque o ferimento é maior também, né? Como é que eu faço a cura do fracionamento? Quando eu vou plantar para mudas, eu faço a cura primeiro, faço o fracionamento e depois deixo de 2 a 3 dias uma nova cura. Quando começar a formar uma camada esbranquiçada aqui ao redor, eu já posso fazer o plantio nas mudas. E um cuidado importante, as gemas elas têm que ficar viradas para cima, certo? A gente tem que plantar de forma que elas fiquem viradas para cima e enterrar pouco o fragmento. Numa raquete, quando a gente planta a raquete inteira, normalmente a gente planta 20 centímetros, 50% da raquete, já que a gente não enterra ela por completo nem a metade, um pouco menos só para ela ficar firme. E ter esse cuidado de fazer as duas curas, tanto a cura para fazer o fracionamento, como a cura posterior para curar o ferimento. Quando a gente vai plantar para o plantio direto no solo, quando a gente fragmenta e planta direto no solo, a gente corta, fragmenta primeiro e depois faz a cura para que a gente possa levar essa raquete para o campo. Com raquete, e a gente teve mais ou menos 28.650 plantas por hectare e uma produtividade média de 150 toneladas por hectare nesse experimento que a gente fez. Lá a gente mediu altura de planta, largura de planta, peso e matéria seca. Esses foram os resultados. Aqui a gente tem um plantio para um novo experimento, não vai ser implementado agora, só vai começar a sair daqui a 1 ou 2 anos. Essa palma foi plantada em dezembro, ela não houve necessidade na análise de solo de uma duração, mas foi feita a correção também com algaro. Não foi acometida por nenhuma doença, nenhuma praga até agora, a não ser a formiga no início, a gente fez o controle. E aqui a gente só fez controle químico e uma tapina agora, alguns dias para cobrir campo. A gente começa a ver rotações lá no início, aqui está dividido em 3 blocos, com 4 tratamentos cada bloco, e cada um desses tratamentos recebe uma dosagem de um produto que a gente está testando em parceria com a empresa para validar esse produto. Responsável aqui por essa estação, falar um pouco de conservação de forragem para vocês. Pessoal, aqui a gente vai mostrar os resultados da pesquisa, da primeira fase do projeto Forrageiros para o Semiárido, onde a gente testou 6 variedades de gramíneas anuais, tá? 2 variedades de milho, 2 variedades de milheto e 2 variedades de sorgo. As variedades de milho testadas foi o BRS 2022, o milho Gurutuba, o sorgo Ponta Negra e o sorgo BRS 658. Os milhetos, o BRS 1501 da Embrapa e o milheto IPA-BUC do Instituto IPA, tá? Essas variedades foram testadas entre os anos 2018 e 2019, ou seja, foi na fase que a URT ainda era em batalha, tá? No Parque de Exposição, certo? E a produção que a gente teve nesse período, a média, né, produção média, foram essas aqui, tá? Onde todas essas variedades foram plantadas com adubação de fundação NPK, foi feito adubação de cobertura, né, 3 adubações de cobertura, além de ter sido feitos tratos culturais, né, com controle de inseticidas e fungicida. Em primeiro lugar, em produção, ficou o milho BRS 2022.
onde produziu 5,5 toneladas de matéria seca por hectare. Depois veio o sorgo BRS 658, com quase 4 toneladas de matéria seca produzida por hectare. Em seguida veio o milheto BRS 1501, com 3,9 toneladas em média, tá? E depois o sorgo Ponta Negra, que ficou com 3,8 toneladas de matéria seca por hectare. Milho, Gurutuba, 3,5. E em último, em produtividade, ficou o Ipabuque, o milheto, com 2,3 toneladas de hectare, né, de produção. Então, apesar de terem sido anos totalmente atípicos, 2018, 2019, 2018 choveu muito pouco, e 2019 foi um ano mais regular, mas a gente teve problema com replantio, teve problema com semente, então foram anos atípicos, mas mesmo assim o milho BRS 2022 se sobressaiu e conseguiu ter uma produtividade melhor que as demais, tá? Então, o primeiro passo seria isso aqui. Vamos lá, a gente vê a produtividade da variedade que você vai usar. Considerando que eu vou utilizar na minha propriedade o BRS 2022, que foi o que teve maior produtividade aqui na nossa pesquisa. Então, o que é que eu tenho que definir após isso? Eu tenho que fazer o planejamento da sua produção, planejamento da produção, o planejamento forrageiro da propriedade. Que sem esse planejamento, você não vai conseguir ter sucesso na sua propriedade. Então, primeiro passo é saber quanto eu preciso de silagem por dia. Nessa propriedade aqui que eu calculei, deu 2,24 toneladas por dia de silagem. Considerando que eu preciso fornecer silagem durante todo o ano, 365 dias, eu tenho um consumo anual de 876 toneladas por ano, tá? De silagem. Então, 876 toneladas vezes o teor de matéria seca. O teor de matéria seca ideal 35%, eu tenho 306,6 toneladas de matéria seca por ano como demanda dessa propriedade. Então, considerando 20% de perdas, esse valor subiu para 383,25 toneladas de matéria seca ano. Então, essa propriedade, com essa demanda de silagem, precisa ter 383 toneladas de matéria seca. E qual é a área necessária, então? Considerando que eu preciso disso aqui de matéria seca e que a produtividade do milho Gurutuba, ou milho BRS 2022, foi 5,5 toneladas, eu cheguei que eu preciso de 70 hectares de milho a ser plantado. Ou seja, eu fiz o planejamento da área que eu necessito fornecer silagem para os meus animais na propriedade. Então eu defini qual é a variedade que eu vou usar, levantei qual é a produtividade e agora eu sei qual é a área que eu preciso plantar, tá? Então, considerando isso, eu preciso agora entender um pouco o processo de ensilagem, para que a gente diminua as percas e melhore a qualidade da silagem na propriedade, certo? Então eu trouxe algumas recomendações, algumas dicas aqui para vocês melhorarem o processo de ensilagem na propriedade que vocês atendam, na propriedade que vocês têm, que vocês produzem. Qual o momento ideal de colheita? É através da linha do leite. Quando você quebra o milho e você vê que a linha do leite está na metade, no ponto farináceo. Essa é uma dica, é uma coisa que eu acho que vocês já utilizam. A outra é saber o teor de matéria seca, que ele tem que estar entre 32% e 35%. Esse seria o ponto ideal de colheita do milho, tá? Se você tiver, quando você faz a silagem, você demora alguns dias, né, fazendo esse processo. Então é interessante que você acompanhe esse processamento, do primeiro dia ao último dia, você faça essa medição de matéria seca, para você ir acompanhando quanto foi que você começou e quanto você terminou, e fazer a média da matéria seca do material ensilado. Vamos lá, eu posso começar com 30% e terminar no máximo com 38%.
Estava aqui na discussão no outro grupo que a pessoa viu uma recomendação de fazer silagem a partir de 38%, matéria seca. Qual o problema? Se está muito seco, eu vou ter problema aqui de compactação. Mas o que é que a propriedade onde ela viu que preconizou 38% é que estava preconizando o teor de amido do milho. Quanto mais seco, maior o teor de amido. Sendo que eu tenho que pensar em atrelar produção com qualidade. E produção com qualidade, o ideal é você estar nessa faixa aqui, tá? De 32% a 35%. O outro ponto fundamental que vocês têm que estar sempre avaliando no processo de silagem é tamanho de partícula. Onde o tamanho de partícula ideal seria aproximadamente, em média, 10 milímetros. Por que, Alex? Porque quanto menor o tamanho de partícula, melhor minha compactação. Se eu melhoro a compactação, eu expulso melhor o ar do silo e eu tenho uma conservação dessa silagem melhor. Um outro fator que afeta também é que o tamanho de partícula menor, eu consigo ter uma digestibilidade maior no animal. Ou seja, já começa a pensar lá na ponta o que o animal vai sofrer com essa silagem com tamanho de partícula menor, tá? Se eu tenho partícula, uma média de partícula muito alta, o que é que acontece? O animal começa a refugar a silagem no coxo, o animal começa também ter problema de digestibilidade, porque vai ter muita fibra, vai ter muita partícula grande, certo? Então, essa é outra recomendação. Quem usa peneira Penn-State também faz essa medição do começo ao fim da silagem, do processo de silagem, porque ele vai pegar a média do tamanho de partícula no primeiro e no último dia. Aí teve um grupo aqui que falou: mas eu comprei uma máquina pequena, uma máquina nova, e mesmo assim não está conseguindo o tamanho de partícula ideal. Sendo que qual é o problema? É ajuste, certo? É ajustar a faca e contra a faca para que a gente consiga diminuir essa partícula. E uma outra dica é que você tem que fazer pelo menos 1 a 2 vezes por dia afiar, né, amolar as facas da ensiladeira, para que a gente continue tendo um tamanho de partícula mais próximo do ideal. Se você começar o dia moendo, no final do dia você pode fazer o teste no começo, no meio e no fim, que você vai ver a diferença, sem amolar. Agora, se você começa a amolar as facas 1 ou 2 vezes durante o dia, esse processo, você vai ver que vai manter o padrão e vai melhorar a questão do tamanho de partícula, tá? Então é uma dica que eu dou a vocês. Densidade, pessoal. A densidade ela tem a ver com compactação. Ou seja, quanto melhor compactado, melhor o teu silo, porque tu vai ter menos ar, tu vai ter uma fermentação melhor e tu vai ter um material mais bem conservado. Então a densidade ideal é que seja a partir de 500 kg por metro cúbico, tá? E se fala hoje até de 700 kg de silagem por metro cúbico. Processamento de grãos, outra coisa muito negligenciada. Se eu estiver tendo problema no tamanho de partícula, eu estou tendo problema no processamento de grãos. Por que é importante o processamento do grão, pessoal? Porque quanto mais processado, quanto mais quebrado o grão, melhor será a digestibilidade desse grão. Quem é que já viu o grão inteiro da silagem sair nas fezes dos animais? Tá? Eu já vi. Por quê? Porque não foi quebrado na máquina, na hora de ensilar. Ou seja, você tem que estar observar isso aí, porque quanto mais quebradinho, melhor. O ideal é que 100% esteja processado do grão. Aí eu vou ensinar um teste prático aqui para vocês fazerem na propriedade, para saber se está dentro do ideal ou não. Pega um copo de 1 litro, enche de silagem, despeja e conta quantos grãos inteiros tem ali. Esse copo de silagem de 1 litro, ele tem que ter no máximo 2 grãos inteiros, no máximo, é o limite. Certo? Abaixo disso, tá ideal. Aí me disseram: Alex, se não tiver nenhum, tá ótimo, tá 100%, teus grãos estão sendo processados. Ou seja, isso é um sinal bom. Certo? Então, essa é uma diquinha que eu dou aqui para vocês, da questão do processamento de grãos. Outra coisa importante é vocês se aterem também na questão do dimensionamento do silo.
A maioria aqui, eu acredito que faz silo superfície. Sendo que ninguém calcula qual é a largura, qual é o comprimento que eu vou estar usando para fazer meu silo, né? É o planejamento. E aí, no silo superfície, a gente tem que considerar essa regrinha aqui, ó. Para cada 1 metro de altura que eu tiver no silo, eu tenho que ter pelo menos 6 metros de largura. Ou seja, se a gente fizer um silo aí com 1,5 metro, eu tenho que ter um silo com 9 metros de largura. Tá? Isso é uma regra que a gente tem que seguir. Então, se atenham a isso aqui também. Qual a largura da lona? Geralmente a gente considera 20 a 30% a mais na largura. Eu vou fazer um silo de 8 metros, calcular aí 30% a mais, eu vou ter que ter uma lona aí de 12 metros, né? Porque eu tenho que considerar que sobre pelo menos 1 metro para cada lado e 1 metro, e digamos que a altura seja 1 metro, né? Então eu tenho que fazer esse cálculo também, considerar isso aí para a lona. Parte de processamento de ensilagem, né? Vimos a importância do teor ideal de matéria seca, vimos a importância do processamento de grãos, vimos a questão do planejamento para fazer o silo. E agora a gente tem que saber, na hora de colher também, esse silo para os animais. Qual é o ideal, né? Qual é a taxa de extração mínima ideal? Antigamente o pessoal se falava em meio metro, de 30 centímetros de extração mínima de silo. Diária. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque se eu tiver uma retirada pequena, afeta porque vai começar a mofar, vai começar a entrar oxigênio e vai perder qualidade no silo. Tira todo dia, pessoal, a taxa de extração mínima é essa aqui, ó, 250 kg por metro quadrado. É a fatia mínima que eu tenho que tirar. E não é por metro, é por quantidade. Agora, como é que eu chego a isso aqui para saber se eu estou tendo a extração mínima ideal ou não dentro da propriedade? Vamos lá, fiz um exemplo aqui, ó. Considerando 250, considerando que a fatia ela seja de 35 centímetros que eu estou tirando, ou seja, 0,35, multiplico pela largura, 8 metros, tá? E a altura, 1,5 metro. Eu encontrei a área, o volume, 4,2 metros cúbicos, certo? Depois disso, eu vou calcular a massa retirada. Eu pego esse volume, 4,2 metros cúbicos, e multiplico pela densidade. Considerei que esse silo estivesse bem compactado, com 600 kg por metro cúbico. Isso deu 2.500 kg de silagem retirada no dia, tá? Então, qual é a área do meu painel? Aí eu fui lá, peguei a largura, multipliquei pela altura, 8 vezes 1,5, e cheguei a 12 metros quadrados. Achei o painel. Então eu vou dividir a quantidade retirada, 2.520, por 12 metros quadrados. Eu tenho retirando 210 quilos por metro quadrado. Ou seja, minha retirada está abaixo ou está acima da extração mínima? Está abaixo. E aí o que é que eu tenho que fazer para corrigir? Tirar mais. Aumentar a fatia. E se eu não tiver animal para aumentar a fatia, como é que eu faço? Aí vamos pensar mais. Aí pode fazer que nem você faz. Pode tirar para 2, 3 dias, vai armazenando os sacos para poder dar a extração mínima. E fecha bem fechado, porque se deixar 3 dias aberto, a bagaceira é feia. Exatamente. Então, fazendo isso, beleza, eu vou corrigir agora. E o que é que eu posso corrigir para o próximo ano? O que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui para o próximo ano? Onde é que eu posso... Mudar a dimensão, mais o que? Largura, comprimento, altura? A quantidade de cabeças, no caso? Não, eu vou ter que mexer aqui, ó, no silo, como ele falou. Eu vou ter que diminuir a largura. Não tá com 8 metros aqui? Aí eu posso diminuir o quê? Para 6 metros, entendeu? Porque aí eu vou aumentar a fatia, entendeu? E até quando você faz um silo na largura de 6 metros, você economiza no preço da lona.
Já fez conta, tá vendo? Escalona é mais barata que 100 metros. É. Com certeza. Negócio de ficar fatiando silagem largo, não. Faz um de 6 e fica daquele lá para aquele árvore. É o metro de o silo de 6 a 8 metros é o silo ideal porque evita esse tipo de perda. Certo? E só para vocês terem uma noção, naquele silo que tá podre em cima. Não pode passar de 1 metro. Você falou, eu ia perguntar aqui. O quê? Pode passar de 1 metro. Você falou a média 1 metro por outro, né? Não, é uma regra. A regra, então. É a regra. Digamos que eu queira fazer. Não, digamos que por Cada 1 metro é 8, é isso. 6 a 8 de largura, entendeu? Para facilitar na compactação. Entendeu? Quando é superficial, né? Que é 1 metro de altura, porque fica melhor a compactação, né? É porque se eu, digamos que eu bote 2 metros de altura com só 8 de largura, como é que eu compacto? Fica ruim a compactação desse silo. Então, por isso que é para seguir aquela regra, e a cada 1 metro de altura eu tenho que ter pelo menos 6. Tá? Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, que para cada centímetro de silo podre que tem em cima, você está perdendo 3 para baixo. Aí é por isso que a retirada também, ela tem que ser calculada para você não tirar menos, porque o ar vai entrando e vai deteriorando sua silagem. E vai tendo perda de silagem ou perda de qualidade. Tá? É prejuízo. Pessoal, esse foi o vídeo no dia de campo aqui na Fazenda São Luís, na cidade de Monterópolis. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.